Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar sequência às nossas aulas, né? A aula de hoje, aula 2, né? E nós vamos dar continuidade no nosso assunto. Nossa primeira aulinha foi falando o quê? Sobre noções de farmacologia, né? Introdução, falando com cada conceito, o que significa cada conceito, cada objetivo da farmacologia, né? A farmacocinética, a farmacodinâmica. E hoje, na nossa aula 2, nós vamos estar ministrando para vocês. Quero que vocês aproveitem essa aula, que é muito legal a aula de hoje, tá? Sobre a dosagem dos medicamentos, as apresentações de cada um deles, tá? E as vias de administração desses medicamentos, né? Então, vamos lá dar sequência à nossa aulinha de hoje. Na farmacologia existem vários tipos de medicamentos, né, que eles se apresentam, então nós vamos começar pelos placebos, que são substâncias ou preparações inativas administradas para satisfazer a necessidade psicológica do paciente de tomar drogas. Então, assim, principalmente aquelas pessoas que são dependentes químico ou pessoas que são dependentes desse psicoativo, né, no caso as drogas, né, essas pessoas elas começam a ter, se elas tentarem, né, tentarem parar, elas terão um período de abstinência, né, essa falta, esse desejo, né, de ter essa droga circulando no seu organismo, né, para manter seu vício. Mas os placebos são situações que acabam desviando esse desejo, desviando, né, essa satisfação, esse prazer desse paciente. Então, por isso que eles são preparações inativas, são substâncias e preparações inativas. Elas não irão trazer nenhum malefício para esse paciente e simplesmente só trazer o seu psicológico, né, que ele ainda está tendo essa administração dessa substância, né, no seu organismo. Tem os medicamentos homeopáticos, são preparados a partir de substâncias naturais provenientes dos reinos animal, vegetal e mineral, e não apenas de plantas, como muitos acreditam, tá? Medicamentos é parecido, tá? Medicamento fitoterápico, que são medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais, tá? E os medicamentos de referência, como é que se dá isso? Né? Os laboratórios farmacêuticos investem anos em pesquisas para desenvolver medicamentos e por isso possuem a exclusividade sobre a comercialização da fórmula durante um determinado período, que pode chegar a 20 anos. Estes medicamentos são denominados de referência ou de marca, tá? Após a expiração da patente, há liberação para a produção de medicamentos genéricos e similares. No caso, nós temos três marcas, né? Três marcas aonde tem o mesmo princípio ativo, né? O mesmo fármaco. Vocês estão lembrados da nossa primeira aulinha? Estamos falando aqui nesse momento da dipirona sódica. A dipirona sódica ela é um princípio ativo, né? A substância que foi colocada para ser testada, para ser colocada, para ser administrada. E as marcas, né, quando elas, como o próprio slide anterior fala, que quando tem um certo tempo, já que eles estão, esse fabricante começa a desenvolver, a ter sua patente, a ter sua autorização para administração, eles começam a ter negociações com outros fabricantes, outras fábricas, né, para tentar fazer os genéricos e similares. Como essa forma aqui, nós temos a Novalgina, a Anador e o próprio genérico da dipirona sódica. Então, são três situações, não só essas três, mas tem várias, como vocês já viram nas farmácias. Mas tem o mesmo princípio ativo, é isso que importa para o tratamento do paciente, tá?
E também questão financeira, né, gente? A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Nome fantasia ou comercial é aquele registrado e protegido internacionalmente e que identifica um medicamento como produto de uma determinada indústria. O mesmo medicamento, perdão, pode ser comercializado sob muitos nomes de fantasia. Por exemplo, nome genérico paracetamol, né? O nome químico 4 é hidroxiacetaminilida, isso mesmo. P-acetilaminofenol, N-acetil-P-aminofenol, e o nome comercial paracetamol, e o nome comercial também, né? Pode ser o Tilenol. Então, é a mesma coisa de outras situações de medicamento. Você pode encontrar ele na versão original ou genérico ou similar, mas tendo que, levando em consideração o nome comercial ou fantasia, tá certo? Medicamento genérico é aquele que contém o mesmo fármaco, que é o princípio ativo, como eu falei para vocês, na mesma dose, na mesma forma farmacêutica, é administrado pela mesma via e com a mesma medicação terapêutica do medicamento de referência no país, apresentando a mesma segurança que o medicamento de referência no país, tá? Então, se você tiver esses itens comprovados e confirmados, esse medicamento ele é um genérico. É mais barato porque os fabricantes de genéricos, ao produzirem medicamentos após ter terminado o período de proteção de patente dos originais, não precisam investir em pesquisas e refazer os estudos clínicos, que dão cobertura aos efeitos colaterais, que são os custos inerentes à investigação e descoberta de novos medicamentos, visto que esses estudos já foram realizados para a aprovação do medicamento pela indústria que primeiramente obtinha a patente. Então, por isso que você vai ver muitos similares, muitos genéricos. Por quê? Porque eles aproveitam, negociam a patente, tá, dessa medicação, desse princípio ativo, e vai só modificar o nome comercial, o nome fantasia, né, que no caso seria a marca do produto. Por quê? Para evitar, né, a fadiga deles, para evitar todo esse processo de investigação, de testagem, né, de comprovação científica, clínica, que aquele medicamento vai surtir efeito. Então, eles negociam a patente, por isso que ele é considerado, né, mais barato, tá certo, no meio da indústria, por esse motivo. Assim, podem vender medicamentos genéricos com a mesma qualidade do original que detinha a patente a um preço mais baixo. Na embalagem dos genéricos devem estar escrito medicamento genérico dentro de uma tarja amarela. Como os genéricos não têm marca, o que você lê na embalagem é o princípio ativo do medicamento, como eu falei para vocês no caso do paracetamol. Tá? Olha só. Está na tarja amarela o nome genérico. Então, essa medicação ela não é original de fábrica. Ela não tem um fabricante exposto na sua embalagem como original. Então, foi feito o quê? Foi negociada uma patente com esse princípio ativo. Tá? Então, como não tem um fabricante, uma indústria específica, com um nome específico, eles só colocam o nome do medicamento, tá? Lembrem-se, é importante vocês perceberem que tarja amarela tem que ter o nome genérico, tá? Venda sua prescrição médica, o nome da medicação, a dosagem da medicação e essa tarjazinha dizendo medicamento genérico de acordo com a Lei 9.787/99, tá? Gente, se vocês encontrarem por aí medicações que não tenham essas características, se, por exemplo, vocês encontram por aí essa tarja não seja amarela, seja de outra cor, vejam
percebam e denunciem, porque pode ser uma medicação falsificada, tá? Clandestina, que se passou pelo genérico e vai acabar até futuramente prejudicando a saúde da população. Tá bom? Medicamento similar é a cópia do medicamento de referência. Alguns itens porém, podem ser diferentes como dose ou indicação de administração, tamanho e forma do produto, prazo de qualidade, embalagem, rotulagem, recipientes e veículo, devendo sempre ser identificado por nome com marca, certo? Um medicamento de referência vendido somente sob a forma de comprimido pode possuir um similar de forma líquida, representados por meio de uma marca comercial própria. Esses medicamentos são uma opção ao medicamento de marca, certo? Vamos lá ver a seguinte diferença. Genéricos e similares. Medicamento 1. Medicamento de referência é o primeiro registrado na Anvisa ou que foi escolhido para ser o padrão de uma fórmula. Testes exigidos têm de comprovar segurança e eficácia por meio de estudos científicos. Nome e patente. Tem nome comercial, pode ter patente vigente ou não. Se a patente caiu, pode conviver com cópias, genéricos e similares. O preço inclui custos com testes e desenvolvimento da droga. Por isso que o medicamento de referência ele se torna mais caro, porque eles foram os pioneiros daquele princípio ativo, né? Eles tiveram todo o seu trabalho, todos os seus estudos para futuramente, né, cair a sua patente e acabar ocorrendo genéricos e similares. Tá? Genérico tem a mesma fórmula e produz o mesmo efeito que o medicamento de referência. Mesmo que a receita do médico traga o nome do remédio de marca, ele pode ser trocado pelo genérico na farmácia. O teste exigido deve ser por testes de bioequivalência em relação ao de referência, para garantir que não há diferença de velocidade e quantidade de absorção entre dois medicamentos, né, dois remédios. O nome. Não tem nome comercial, indica só o princípio ativo da fórmula, como eu coloquei para vocês no slide anterior. Preço. Por lei, seu preço máximo na tabela deve ser até de 65% do de referência. Então, o genérico, ele chega próximo ao valor do de referência, tá? Às vezes se torna até um pouquinho mais barato, porém, somente 65%, tá? Vamos lembrar. E o similar se equipara ao de referência por ter o mesmo princípio ativo, indicação médica, concentração e forma de uso. Tem o prazo de até 2014 para apresentar a Anvisa teste que comprove a bioequivalência do princípio ativo, tá? Eu coloquei essa questão do prazo, né, que foi uma referência que eu coloquei aqui para vocês, mas claro que já aumentou esse prazo, tá certo? Então, sempre a indústria farmacêutica, ela tenta de todas as formas trabalhar para que a população... Só um momento, por favor. Eu, hein? Vamos lá. Dar continuidade, só um momento. O nome desse similar pode ser vendido com um nome comercial, tá certo? O preço deve estar abaixo da média dos valores máximos permitidos para cada tipo de medicamento. Então, o similar sempre vai ser um pouquinho mais barato, tá bom? Origem dos medicamentos. Nós temos os naturais, extraídos de órgãos, glândulas, plantas,
ou peçonhas de animais, como a cobra, né? No caso, a insulina. Os sintéticos, preparados com auxílio de matéria-prima natural, são resultados exclusivamente do trabalho de laboratórios, por exemplo, os antibióticos. Né? Semissintéticos resultam de alterações produzidas em substâncias naturais com finalidade de modificarem as características das ações por elas exercidas. Ação dos medicamentos, né? O medicamento age no organismo vivo sob várias maneiras, produzindo efeito ou ação. Ação no local é aquele que exerce seu efeito no local da aplicação sem passar pela corrente sanguínea, pomadas, colírios, tá? Tipos de ação local, né? Antisséptico, que impede o desenvolvimento dos micro-organismos, como álcool, iodato, clorexidina. Tem também a adstringente, que é o medicamento que contrai o tecido, que é a loção para fechar os poros. Tá? Irritante, que é os medicamentos que irritam os tecidos. Paliativo, aplicado no local para alívio da dor. Né? Emoliente, lubrifica e amolece o tecido. E o anestésico, que paralisa as terminações nervosas sensoriais. Ação geral ou sistêmica. A medicação é primeiramente absorvida, depois entra na corrente sanguínea para atuar no local desejado. Para produzir um efeito geral, é necessário que o medicamento caia na corrente sanguínea, pois através dela o medicamento atinge o órgão ou tecido sobre o qual tem ação específica. Vocês estão lembrados da farmacocinética e farmacodinâmica? As 5 fases. Isso ocorre como? Na absorção, tem a administração da medicação. Essa medicação ela vai ter o quê? Uma ação geral ou sistêmica, mas para que isso aconteça, ela precisa cair na corrente sanguínea, porque é o meio, é a via que mais tem a velocidade de chegar com mais rapidez ao local desejado, tá? Então, precisa se passar pela corrente sanguínea ou no tecido, tá? Mas principalmente na corrente sanguínea para ser uma coisa, um procedimento, um processo mais rápido, tá? Os tipos de ação geral ou sistêmica. Tem o estimulante, que aumenta a atividade de um órgão ou tecido, que é a cafeína, estimula o sistema nervoso central. Depressor, que diminui as funções de um tecido ou órgão. Morfina, que deprime o sistema nervoso, né? Cumulativo, medicamento cuja eliminação é mais lenta do que sua absorção e a concentração do mesmo vai aumentando no organismo. Digitalina. O anti-infeccioso, capaz de destruir os micro-organismos responsáveis por uma infecção. Antagônicos, quando as drogas são associadas e anula ou minimiza o efeito da outra. Por exemplo, antitussígeno e expectorante, heparina e sulfato de protamina. Então, antagônico sempre vai estar nessa briga diária, né? Tentando se associar ou minimizar o efeito da outra, tá? Formas de apresentação dos medicamentos. Os medicamentos são apresentados no mercado nos seguintes estados: sólido, líquido, gasoso, tá? Sólido, como é que se faz isso, né? Como é que se encontra isso? Comprimidos, que possuem consistência sólida e formato variável, são obtidos pela compreensão em moldes na substância medicamentosa, tá? Como está nessa figura do lado esquerdo, olha só. Tá? Pó deve ser tomada em colher, né, em colheradas ou adicionada em sachês. Olha só o estomazil bonitinho aqui para preparar, né? Drágeas. O princípio ativo está no núcleo da drágea, contendo revestimento com goma laca, tá? Açúcar e corante. São fabricados em drágeas os medicamentos que não devem ser administrados em forma de comprimido,
por apresentar as seguintes situações: sabor desagradável, exige absorção no intestino, medicamentos que atacam a mucosa ou que devem ser deglutidos com facilidade. Tá? Como, por exemplo, a Neosaldina, né? Temos as cápsulas. O medicamento está revestido por um invólucro de gelatina para eliminar o sabor desagradável, facilitar a deglutição e ou facilitar a liberação do medicamento na cavidade gástrica. Tá? Temos essa parte aqui gelatinosa, né? Ou aquela tem o ibuprofeno também gelatinoso, uma ação um pouco mais rápida, né? As pastilhas é um preparo sólido de forma circular com princípio ativo unido com açúcar e uma mucilagem para que a dissolução seja lenta na cavidade oral. Enema, testé, enteroclismo, lavagem ou irrigação. Sua composição varia de acordo com a indicação. Todas elas têm o intuito de quê? De evacuação. Quando nosso paciente está com o abdômen super estendido, hiperestendido, não está evacuando há vários dias, ou está com alguma obstrução, né, intestinal, tudo isso pode estar levando em consideração porque essa ausência na evacuação, a sua dieta, se ele está comatoso, né, se ele está consciente ou não, se ele está sedado ou não, se ele está entubado ou não, se ele está passando por algum processo pós-cirúrgico, né, também, questão que vai diminuindo a resposta do nosso organismo quanto ao anestésico, aí acaba que os movimentos peristálticos começam a diminuir, não tem desenvolvimento correto, tá? Do bolo fecal, né? Não passa por essa agilidade, né? Essa facilidade na evacuação. Então, precisamos fazer uma lavagem, precisamos retirar tudo aquilo que está obstruído, porque as fezes elas acabam ressecando, acabam obstruindo realmente o canal retal. Então, nós temos que ajudar o nosso paciente a ter esse alívio, né? Ó, enteroclima. Como é que se dá? O enteroclisma, tá? É colocado, tá bom? Na área retal. É uma forma assim de saco, tá? Porque de acordo que vai entrando a substância, vai esvaziando, vai evacuando, tá? Supositórios, óvulos ou lápis que tem formato cônico ou oval, destina-se à aplicação retal, pode ter a ação local ou sistêmica, tá? Pomadas, formas pastosas ou semissólidas, constituídas de veículos oleosos, o princípio ativo é o pó. Ainda falando sobre supositório, as preparações farmacêuticas sólidas à base de substância fundível pelo calor de 37 graus, né, natural do corpo, destinado a ser introduzido no reto, gerando amolecimento ou dissolução do fármaco. O recipiente mais usado é a manteiga de cacau lipossolúvel, junto com a glicerina gelatinada hidrossolúvel, tá? Uso: ação tópica anti-hemorroidal e anti-inflamatória, atorreflexo, que é a evacuação, lubrifica e provoca a evacuação, ação geral, que é facilmente absorvidas, como por exemplo, o antitussígenos, né, e antitérmicos. Cremes são exclusivamente para uso tópicos na epiderme, com ação epidérmica ou endodérmica, no caso das pomadas vaginais e retais. Tá? Epiderme, parte superficial da nossa derme. Tá? Um pouquinho, nós temos a derme, tem a epiderme. Eu tenho um slide mais na frente para mim mostrar para vocês direitinho. Tá? Endoderme é interior, é interno. Tá?
no caso das pomadas vaginal, ela tem que ir, por isso que tem aqueles bastõezinhos, tá? Para colocar diretamente até o final do canal, né, vaginal, tá? No canal uretral, tá? E retal, né, tem que ser introduzido no reto. Líquidos, soluções. Mistura homogênea de líquidos ou de um líquido e um sólido, tá? Por exemplo, sólido em suspensão, né? Porque tem que ser diluído, né? Xarope, solução que contém 2/3 de açúcar. Por isso que as crianças amam xarope, por causa que tem mais teor de açúcar. E lembrando que se tem 2/3 de açúcar, se é uma substância doce, é importante lembrar para o médico se a pessoa ela tem DM, se ela tem diabetes mellitus ou não. Se essa pessoa for diabética, ela estiver em tratamento e ficar, né, com esse xarope no aprazamento, né, vai acabar sobrecarregando o organismo, né, tendo uma descompensação na diabetes, né, na sua glicemia. Então, é importante sempre você entender o histórico do paciente, se ele tem hipertensão, se ele tem diabetes, justamente para na hora do tratamento, de lançar o tratamento, né, da prescrição médica, você avisar o médico e ele colocar outra substância que não contenha tanto açúcar quanto o xarope, tá bom? O elixir são preparações líquidas hidroalcoólicas, açucaradas ou glicerinadas, destinadas ao uso oral, contendo substâncias aromáticas e medicamentosas. A emulsão, preparação feita de 2 líquidos, óleo e água, tá? É usado também para questões de o intestino também para amolecer, né, para ter uma facilidade na evacuação. Colírios, que são soluções aquosas para uso na mucosa ocular. Gasosos, gás, né, que é a questão do oxigênio. E aerossol, que é aerolim spray, tá? E tem ainda falando sobre o gasoso, são medicamentos administrados pela inalação, né? O oxigênio administrado por tendas, máscaras, catéteres, protóxido de azoto, que é o gás anestésico altamente inflamável, que tem um carrinho próprio para isso, tá? É utilizado somente pelos anestesistas, tá? E carbogênio, que é a mistura de carbono com oxigênio, tá? Suspensão, líquido que contém sólido que não se dissolve, ficando com o líquido suspenso, mistura não homogênea, tá? Dosagem dos medicamentos. Dose é a quantidade do medicamento que deve ser administrada e posologia é a dose de medicamento por dia ou período para a obtenção do efeito terapêutico desejado. As doses dos medicamentos podem ser classificadas em dose mínima, dose máxima, dose de manutenção, dose letal. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A mínima é a menor quantidade de um medicamento capaz de produzir efeito terapêutico. Máxima é a maior capacidade, né, de produzir esse efeito terapêutico sem apresentar efeitos indesejáveis. Tem a dose de manutenção, que é necessária para manter os níveis desejados de medicamento na corrente sanguínea e nos tecidos durante o tratamento. E a dose letal, que é a quantidade de um medicamento capaz de produzir a morte do indivíduo. Tá? Superdosagem. Fatores que modificam a dosagem, idade, sexo, condições do paciente, né, se ele tem alguma doença crônica, se ele está em fase terminal. Você vai ver como é que está a condição do seu paciente. Fatores psicológicos, temperatura, método de administração, fatores genéticos e peso corporal. Vamos agora, né, entrar sobre o assunto de vias de administração. A via oral, né, como você já sabe, são administradas através da boca, tá, na cavidade oral. Os medicamentos são absorvidos pela mucosa do trato gastrointestinal, perdão. Quais são as vantagens, professora?
a maior segurança, comodidade e economia, estabelecimento de esquemas terapêuticos fáceis de serem cumpridos pelo paciente, e aquelas pessoas que gostam, às vezes nem percebem o esquecimento, você pode também estar agendando, né, o alarmezinho no seu celular, porque uma vez que você começa o tratamento, você tem que seguir. Se você começar a não tomar a medicação no horário certo, ou acabar esquecendo, não vai ter tanto teor, né, de sucesso o seu tratamento como se você tivesse tudo certinho, né? Absorção intestinal, que é favorecida pela grande superfície de vilosidade intestinal. E as desvantagens: a apresentação de efeitos adversos, náuseas, vômitos, diarreia, pela irritação da mucosa, variações do grau de absorção, necessidade da cooperação do paciente. A via sublingual, o próprio nome já diz, né? Abaixo da língua, né? Mas ainda são absorvidos na cavidade oral, tá? Então, são absorvidos pela mucosa oral. Quais são as vantagens? Absorção rápida de substâncias hidrossolúveis, que elas têm afinidade com água. Então, como nossa mucosa e a nossa boca produz muita saliva, tem a facilidade dessa medicação ser absorvida com mais facilidade, tá? E ser diluída com mais facilidade também, tá? Porque ela tem essa hidrossolúvel, afinidade, né, com a água, de dissolver em água. Redução de biotransformação do princípio ativo do fígado por atingir diretamente a circulação sistêmica. Então, como nós temos vários, vamos dizer assim, uma irrigação maior das nossas veias, né, irrigação sanguínea nesse local da nossa boca por conta dos poros também, né, da mucosa, tem a maior facilidade de cair na corrente sanguínea, de ser levada pela corrente sanguínea e ser distribuída, né, ter a distribuição durante o processo, tá, e passando por todos os órgãos e tecidos do nosso corpo, tá? As desvantagens: impróprio para substâncias irritantes ou de sabores desagradáveis, tá? Retal: os medicamentos são absorvidos pela mucosa retal. Quais são as vantagens? Administração de medicamentos a pacientes inconscientes ou com náuseas e vômitos, particularmente em lactentes, tá? Redução da biotransformação do princípio ativo pelo fígado por atingir diretamente a circulação sistêmica. Quais são as desvantagens, professora? As desvantagens é absorção irregular e incorreta e irritação da mucosa retal. Temos a via parenteral, só um momento, por favor. Voltando, tá? Só um momento. A via parenteral, né? São vias que não utilizam o tubo digestivo e compreendem as acessadas por injeção intravenosa, intramuscular, subcutânea e entre outros. Eu coloquei essa figura aqui para vocês identificarem melhor as camadas, tá? E aqui nós temos o músculo, tecido subcutâneo, a derma e a epiderme, tá? Que é a nossa camada mais superficial, tá? E eu gostaria que vocês lembrassem também e fixassem, tá? Essa figura sobre a questão do grau que a seringa tem que estar, né? Então, aprendam, absorvam e levem isso para a vida profissional de vocês sempre, tá? Lembrem-se, todas as medicações que são intramuscular devem estar em quê? Em ângulo, tá? De 90 graus, linha reta, 90 graus, né?
Subcutâneo, já vai ter que fazer uma descida, 45 graus, tá? A endovenosa, por que essa endovenosa, professor? Porque ela tem que diminuir um pouquinho a 25 graus para que possa ser chegado até o vaso, tá? Diretamente na nossa veia. E a intradérmica, que o próprio nome já diz, diretamente na pele, tá? Quais são as vantagens? Absorção mais rápida e completa, maior precisão em determinada dose desejada, obtenção de resultados mais seguros, possibilidade de administrar determinadas drogas que estão destruídas pelos sucos digestivos. Desvantagens: dor, geralmente causada pela picada da agulha ou pela irritação da droga. Em caso de engano, pode provocar lesão considerável. Em função do rompimento da pele, pode ocorrer o risco de adquirir infecção. Uma vez administrada a droga, é impossível retirá-la, tá bom? Embora mais raramente e reservados aos médicos, utilizam-se também as vias intraarterial, intraóssea, intratecal, intraperitoneal, intrapleural e intracardíaca. O próprio nome já diz, intra, bem profundo, bem interno daquele local desejado, tá? A maioria dessas vias são administradas praticamente por anestesistas, tá? Para melhor direcionamento em algum momento, por exemplo, um procedimento cirúrgico, de um parto cesariano, tá? Nós ficamos por aqui na nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E vão se preparando. Eu vou colocar atividade para vocês no grupo, tá bom? E a gente vai se encontrar no sábado, tá bom? Na aulinha de vocês, para o nosso plantão tira dúvidas, para a nossa atividade, o trabalho mesmo com a professora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá, da nossa segunda aula. Se preparem para a terceira, tá bom? Que nós vamos falar sobre prescrição médica, sobre os erros de prescrição, né? Sobre os grupos de fármacos, onde cada fármaco vai atuar no seu devido lugar, né? No seu órgão, tá? No seu local onde deve ser absorvido, onde deve ser excretado. Vocês vão identificar tudo isso, tá? E na nossa última aula nós vamos também trabalhar com mais dinâmica os nossos cálculos de medicamento, tão temido, né, cálculos de medicamento. Espero que vocês tenham gostado e peço a Deus também que vocês, por gentileza, olhem a apostila, né, estudem e tirem realmente suas dúvidas no sábado, tá bom? A professora fica por aqui e um abraço a todos vocês, tá certo? E até sábado.